Chegou o grande momento então de fazermos o ranking completo dos 7 filmes da franquia Alien, do pior para o melhor. Bora lá! What's your favorite scary movie? Em último lugar, então, eu coloco aqui Alien 3. Esse filme tinha um grande potencial de encerrar a trilogia de modo muito, mas muito interessante, porque o segundo filme abre várias e várias portas, novos personagens e expande mais ainda a mitologia, e aqui simplesmente nos primeiros minutos do filme destrói toda a construção que foi feita no segundo filme, principalmente ao matar dois grandes personagens do filme anterior, Newt e Hicks, que tinham um grande potencial na franquia para continuarem com a Ellen Ripley. E as várias histórias então que foram feitas em Alien 2 simplesmente foram descartadas e começamos do zero mais uma vez neste filme. É uma história simplesmente que não engaja muito. O filme é muito tedioso, lento demais, não agrega em nada à franquia, ou seja, não evolui nenhum tipo de narrativa, traz nada de novo, né? Aqui a Ellen também, do nada, ela tá infectada por uma rainha alien. Coisas exatamente sem muita explicação. Os personagens não são carismáticos durante esse filme, salva alguns, mas que infelizmente a gente não tem tempo de tela suficiente para nos importarmos com esses novos personagens. Além de que a Ripley, né, simplesmente se sacrifica no final, encerrando um arco que tinha um grande potencial que nunca chegou a ser concluído de forma favorável. Esse filme também traz o Alien em CGI, um Alien muito, mas muito mal feito, e tira toda a construção do Alien, do xenomorfo, dos dois filmes anteriores, que eram feitos em efeito prático, né? Era exatamente construído nos sets, alguém investiu um traje, trazia um grande realismo, e aqui o Alien CGI simplesmente destrói essa imagem e é uma coisa muito, mas muito falsa mesmo. Aqui esse filme não tem aquele senso claustrofóbico dos dois anteriores, né? Muda também o filtro do filme, os dois primeiros têm um filtro mais escuro, mais sombrio, né? Umas cores mais azuladas. Esse filme aqui é bem mais claro e também tem essa cor meio amarelada, alaranjada e tira toda a atmosfera, a essência, o tom dos dois primeiros filmes, se destoando drasticamente dos dois primeiros. É o fim horrível de uma trilogia que tinha potencial. Em sexto lugar, eu coloco Alien Covenant, né? Eu falo que esse filme é o Alien 3 da nova geração, porque ele comete simplesmente os mesmos erros que Alien 3 cometeu. Eu não sou um grande fã assim de Prometheus, mas ele tinha uma premissa muito interessante. Várias perguntas ficaram em aberto. O final é em aberto, o que deixa um gancho para uma continuação, para termos então respostas pro que o filme trouxe de perguntas, de indagações, de questionamentos, histórias, narrativas que poderiam ser desenvolvidas melhor em futuros filmes da franquia que nunca mais foram retomados e ficaram simplesmente esquecidos, né? Matando a Elizabeth Shaw, a grande protagonista ali de Prometheus. A gente não vê o que acontece com ela, só vê o corpo dela ali, né, sendo feito alguns testes científicos, biológicos com ela. Um grande desrespeito ao personagem e também à atriz que interpretou esse personagem, né? Ela seria a grande protagonista dessa nova trilogia de filmes que nunca chegou a acontecer. E toda aquela indagação de por que os engenheiros queriam matar os seres humanos, né? Conhecer um pouco mais da origem dos engenheiros, por que eles criaram os humanos, por que querem destruí-los. Toda essa história, né? Até mesmo aquele Alien que aparece no final de Prometheus nunca foi retomado, então ficaram muitas coisas sem resposta, e ali esse filme destrói completamente tudo que foi construído em Prometheus. Aqui ele traz novamente uma nova história, novos personagens, nova protagonista. A gente sabe que tudo vai dar ruim no final, porque o megalomaníaco do David nunca pode ser parado. Ele faz coisas atrozes, coisas gigantes, ninguém consegue parar
um simples sintético. Ele dizimou o planeta todo dos engenheiros, ele fez testes ali científicos e biológicos com as pessoas, com os engenheiros, e ele acabou criando o xenomorfo que a gente conhece. Então trouxeram uma história de origem do xenomorfo que talvez a gente realmente não precisava. E mais uma vez esse filme, que teria uma continuação para encerrar essa trilogia, Prelúdio, não aconteceu. E o final deixa muitas e muitas coisas em aberto, né? E aqui é a mesma coisa, galera. Alien em CGI. Você consegue ver que o Alien simplesmente é em CGI e fica muito, mas muito falso, por mais que ele seja perigoso, violento, rápido, ágil no filme, né? Seja bem interessante, mas aqui também ele é em CGI, o que tira um pouco desse realismo, né, do Alien estar ali nos sets de filmagem com os atores, toda a interação. Então tudo é em CGI, né? Até mesmo as cenas dos chest busters, né, que não são chest busters, que são mouth busters, que são back busters, enfim, né? Simplesmente essas cenas também foram todas feitas em CGI. É muito falso, né? Além de ter um tal de um patógeno, de um vírus que contamina, que não precisa então de um facehugger, enfim, é uma história completamente sem pé nem cabeça, que não teve uma continuidade e ficou por isso mesmo. Em quinto lugar, então, eu coloco Prometheus. É um filme que promete e não cumpre nada, né? Prometeu uma história de origem da franquia Alien e não trouxe essa história de origem, né? É mais sobre a história de origem do ser humano, que nós fomos criados pelos engenheiros, que nós fomos criados então por alienígenas, levando em consideração aquela teoria, né, dos antigos astronautas, que acreditavam que nós vínhamos realmente de experimentos alienígenas, principalmente dos Anunnaki, né? Então esse filme foca muito mais na história de origem dos seres humanos do que no Alien propriamente dito, né? É um filme da franquia Alien que não quer ser um filme da franquia Alien, tanto que tira o nome Alien do título do filme e fica somente Prometheus. Por quê? Tenta algumas conexões com a franquia Alien, né? Weyland, que aparece neste filme, tenta várias conexões, mas ao mesmo tempo que tenta várias conexões, parece que quer destoar muito da franquia Alien. Então, o que esse filme quer ser? Quer ser um filme da franquia Alien ou não quer ser um filme da franquia Alien? Eu acho que se esse filme fosse um filme solo, sem nenhum tipo de conexão, sem nenhum tipo de referência à franquia Alien, talvez ele tivesse mais sucesso, porque a gente vai na expectativa de ver alguma coisa e o filme simplesmente não entrega aquilo que a gente esperava, na verdade, né? Ele também não tem muito aquela estética, aquela atmosfera dos filmes da franquia Alien, né? Eu falo que a tecnologia desse filme é muito mais avançada do que a tecnologia que a gente vê nos filmes originais, não é verdade? Porque assim, se esse filme se passa antes, né, dos filmes originais, a tecnologia tinha que ser um pouco menos avançada, né, do que os filmes originais. Mas não, aqui é muito avançada, né? Nós temos uma tecnologia extremamente holográfica, né? Nós temos itens, coisas que a gente nunca viu na franquia anteriormente. Então dá uma quebra muito grande nessa linha do tempo, nessa linha narrativa em questões de uso de tecnologia, na verdade, né? Os originais têm uma tecnologia mais analógica, aqui é uma tecnologia muito mais holográfica, né? Então acontece isso que você não sente que esse filme realmente é da franquia Alien, né? Então ele tem um grande problema de identidade. O que esse filme quer ser no final? Ele joga para todos os lados e acaba não encontrando exatamente o seu grande objetivo neste filme. A fotografia do filme é muito, mas muito bonita. Com certeza a fotografia mais bonita de todos os filmes da franquia Alien, mas fica mais pela questão exatamente da fotografia. É uma cena que eu amo, que é muito boa, se o filme tivesse mais essa pegada assim. A cena da cirurgia da Elizabeth Shaw também, né, que é a grande protagonista deste filme, né? E essa cena é muito boa, é nojenta, dá nervoso, é desconfortável, mas é muito boa. Mas os personagens tomam decisões extremamente estúpidas. Vulgo a Vickers, né, que não consegue fugir de uma nave. Era só ela ter rolado pro lado, ela estava viva, mas deixa os personagens completamente estúpidos para poder morrer ou o vilão David ganhar no final deste filme, que eu não gosto do David, né, como eu disse para vocês. E o final fica em aberto, que a gente nunca vai ver exatamente o que aconteceu depois daquele final, né? Pelo menos não em filme, né? Mas enfim, é um filme que tenta, mas não consegue. Em quarto lugar eu coloco então Alien Ressurreição.
Como assim, Breno? Você tá doido? Como você colocar Alien Ressurreição tão alta aqui na franquia, um dos piores? Ai, gente, eu acho o filme divertidíssimo, né? Aqui ele abraça o nonsense, ele abraça o camp, né? Ele abraça toda a ficção científica. É um filme divertido, né? É um filme que não se leva tão a sério assim, mas também é um filme que traz novidades, traz coisas diferentes para a franquia, né? Que a gente precisava realmente. Esse filme tenta trazer um pouco mais a expansão da mitologia e temos coisas que agregam à franquia. Então esse filme é muito agregador realmente, né? Aqui temos Ellen Ripley que retorna como um clone. E aqui ele é um clone híbrido, né, com o Alien. Então ele tem DNA xenomorfo, DNA humano. É um híbrido, então ela tem alguns poderes, né, super força. Ela regenera. O sangue dela também é em ácido. Ela tem conexão com o xenomorfo, né, com o Alien. Uma conexão bem carnal, assim, com o Alien, né. Então traz uma Ellen Ripley diferente do que a gente está vendo. E é uma dualidade muito grande nela, né? Porque ou ela tá do lado do Alien ou ela tá do lado dos humanos. Então é uma batalha interna que ela precisa enfrentar para ver qual lado exatamente que ela vai seguir, né? Aqui também temos alguns personagens muito carismáticos, né? Mais carismáticos pela questão dos atores que os interpretam do que pelos próprios personagens em si, né? Algumas coisas machistas aqui e ali que os personagens novos falam. Mas, pelo menos, esse filme traz algo de novo. Até mesmo temos um Alien diferente, né? Temos um Alien que a gente vê eles se comunicando entre eles, né? É uma cena muito legal dessa interação deles, eles comunicando e eles matando um dos aliens para poder tentar fugir ali do teste, né? Do médico lá. E ali o sangue do alien morto, né, abre um ácido e eles fogem por esse buraco. Então você vê que talvez eles sejam os seres mais racionais. Eles se comunicam, eles têm estratégia, eles trabalham em conjunto. Então traz algo realmente muito legal do alien. Os aliens nadando também, os aliens pulando, chegando na escada. É muito interessante. O alien nesse filme tá muito interessante. Então traz algo realmente de novo para essa franquia em relação a isso. As cenas de ação também são muito boas, são extremamente eletrizantes, né? Temos vários e vários e vários, então o filme já começa exatamente nessa grande ação. Pela primeira vez também na franquia a gente vê a Terra, né? Que parece que é uma Terra pós-apocalíptica. Então o filme ele traz elementos interessantes e novos. Fica um final em aberto, também que nunca ganhamos uma continuidade a ele, mas acho esse filme muito divertido, muito legal, né? E traz algo de diferente. Em terceiro lugar eu coloco então Alien Romulus. Aqui contém alguns spoilers do novo filme, galera, então se vocês não querem spoilers, já corram ali para o segundo lugar. Aqui, Alien Romulus é o retorno da franquia. Muitos e muitos anos nós tivemos vários e vários filmes ruins da franquia e aqui então foi o momento de redenção da franquia Alien com um bom filme. É um filme que segue simplesmente todo o tom, a atmosfera, estética, fotografia, tudo dos dois primeiros filmes da franquia, sabe? Você simplesmente tem uma grande nostalgia, parece que você tá assistindo aos filmes antigos da franquia, né? Porque esse filme se passa 20 anos depois do filme original. E se você for assistir, né, agora, maratonando os filmes da franquia na ordem cronológica e você insere este filme no meio, você consegue perceber que tudo faz sentido. E ali, com Alien de 79, Alien Romulus e Aliens, né? Finalmente nós temos uma trilogia forte, uma trilogia boa, né, dessa franquia. Então é um filme muito interessante. Ele faz várias referências a vários e vários filmes da franquia a todo momento. Então você tá assistindo o filme e você vai lá e fala, ai, eu entendi a referência, eu vi isso, eu vi aquilo. Até mesmo com Prometheus, esse filme faz uma clara referência, principalmente chegando ao seu final. Aqui tem toda aquela atmosfera claustrofóbica dentro do espaço, os corredores sombrios, o alien perseguindo, né, os personagens, toda a fotografia deste filme,
tudo remete aos originais. O uso de efeitos práticos também remete tudo aos filmes originais. Então é um grande retorno à franquia. Os personagens também são bem interessantes, são carismáticos, alguns bem irritantes, mereciam ter morrido, mas alguns personagens muito carismáticos nesse filme, né? Que a gente conhece um pouco mais sobre a história pregressa deles. Obviamente a gente sabe que vai dar muito errado, mas ao mesmo tempo a gente tenta torcer para que alguns sobrevivam no final, né? A grande protagonista também, Rain, é uma ótima adição a essa franquia, com novos protagonistas fortes, né, dessa franquia toda. E ela é um pouco irritante às vezes, em alguns momentos, né? Mas, mesmo assim, ela é muito inteligente, muito engenhosa, bastante resiliente e muito coração também, né? Temos cenas de ação completamente desenfreadas, muito bem construídas, cenas de suspense maravilhosas, como aquela cena dos facehuggers, que eles estão dando por meio dos facehuggers, né? Neste filme, é aquela cena também do ácido, a cena do elevador, ou seja, temos cenas de ação completamente desenfreadas, tem tensão, tem suspense, tem ação, né? Muito, muito bom. Eu só não coloco ele mais à frente, porque se a gente não tivesse o primeiro filme, nós não teríamos esse, né? Porque esse recria muito da atmosfera do primeiro filme. E por mais que tenha várias e várias referências, né? Ele consiga trazer isso dos filmes originais, ele também traz histórias novas, ele expande mais a história, traz coisas diferentes, ele inova e obviamente o final dele também deixa muito em aberto para uma possível continuação dessa história. Então sim, é um filme muito sólido. Em segundo lugar, então, eu coloco Alien, o Oitavo Passageiro. Para mim é um filme muito bom, é um grande clássico do terror com toda a certeza. Por mais que a gente tenha vários e vários filmes espaciais, vários alienígenas, nada chega perto desse filme e, claro, com a caracterização do xenomorfo. Quando você começa a assistir esse filme, você vê pela primeira vez, você não sabe de nada. É um novo território, é um novo universo, é uma nova mitologia sendo construída e você precisa entender, você precisa navegar por isso para você entender exatamente tudo o que vai acontecer. Em tudo é uma grande surpresa. E ali ele é um grande slow burn, ele vai queimando lentamente e ali você vai ficando muito tenso por toda essa construção do suspense. Você já sente que tem alguma coisa estranha, você já sente um desconforto desde o início do filme e as coisas vão piorando cada vez mais. E ali quando você tem aquela cena do facehugger, que ele é atacado, né, por aquele ovo, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Chegaram um novo planeta, ele foi atacado, que alienígena é esse? Nossa, soltou um ácido, o que tá acontecendo, sabe? E ali o facehugger simplesmente sai e morre e você fala, nossa, é isso? Não. E ali numa cena do jantar acontece aquela cena clássica do chest burster, né? E ali você simplesmente é surpreendido com essa cena que você não espera porque tudo tá muito perfeitamente bem. E ali sai um alienígena dele e você não sabe o que vai acontecer. E o alienígena então acaba entrando num casulo e fica grande e forte e começa a matar todo mundo. Então é uma surpresa atrás da outra, né? Então é muito interessante quando você vai assistir este filme. Ok, por mais que a gente tenha assistido várias e várias vezes, já sabe o que vai acontecer? A jornada que esse filme traz, como ele é construído lentamente, é uma descoberta atrás da outra. Isso é muito legal, né? Os personagens também bem carismáticos neste filme cometem algumas decisões estúpidas, com certeza, mas depois a gente percebe que é tudo uma manipulação do sintético Ash para conseguir o seu objetivo. Então tem um plot twist nesse filme, né? Tem uma grande reviravolta neste filme que a tripulação estava sendo usada pela companhia para poder pegar esse alienígena. Era tudo uma grande armadilha, era tudo um grande plano. Então você tem essa surpresa neste filme, né? E, gente, efeitos práticos, né? Assim, o Alien também neste filme, ele aparece pouco, né, às vezes. E o uso de sombras pelos corredores, essa questão, como eu disse pra vocês, da claustrofobia no meio do espaço, né, as sombras deixando os espaços cada vez menores, toda a construção ali da nave, várias cenas de suspense, o Alien aparecendo enquanto menos você espera, o ataque dele, né. Por mais que eu gostaria de ter visto mais na íntegra os ataques, as mortes, deixa um pouco a desejar nesses aspectos,
aspectos, né? Mas o filme é muito bom mesmo, é um grande clássico, né? A batalha ali final da Ellen com o Xenomorfo também é muito boa. Por mais que alguns efeitos ali, né, do espaço, da nave voando, sejam um pouco datados, mas esse filme é um classicaço de terror e de ficção científica. Em primeiro lugar, então, eu coloco Aliens: O Resgate. Com certeza, esse é um filme perfeito da franquia Alien, com toda a certeza, né? Alien Romulus, ele bebe muito de Alien, o Oitavo Passageiro, e Aliens: O Resgate, né? Aliens: O Resgate traz uma mitologia muito rica. Ele expande muito mais a mitologia do primeiro filme. Nós vemos novos personagens, nós entendemos mais deste universo, mais das leis, das políticas, tudo o que ocorre por trás disso, né? E a Ellen também, Ripley, né? Ela foi resgatada 57 anos depois. Então a gente vê o que acontece com ela. A gente vê o trauma que ela tá, né? Que ela tá simplesmente ali tendo alguns pesadelos sobre tudo o que aconteceu com ela no filme anterior. Então ela tem exatamente esse grande know-how, mas que nesse filme, então, ela vai começar a mudar um pouco daquela personagem que seguia as regras à risca para ser uma grande rebelde, uma grande lutadora. Então ela aprende a usar armas para lutar contra os aliens, e ela lutando contra a Rainha Alien é uma cena extremamente clássica deste filme, não é verdade? E também temos novos personagens muito interessantes, o Hudson, a Vasquez, o Hicks, a Newt, personagens muito legais que foram desenvolvidos neste filme, que 2 sobrevivem no final. Infelizmente aconteceu o que aconteceu lá em Alien 3, mas ele traz algo de novo para a franquia. Eles precisam voltar àquele planeta, já que os aliens, né, dizimaram todo mundo, todos os colonos daquele planeta. Então as cenas de ação, né? Aqui temos muito mais ação desenfreada, lutando contra os aliens, temos mais de um. Então a gente vê os aliens trabalhando juntos neste filme e você começa a se indagar, nossa, será que eles têm aquela inteligência? Não tem? Será que eles são seres racionais ou não? Então são cenas de ação muito, muito interessantes. E claro, né, que o uso da tecnologia, que toda a atmosfera do filme, toda a questão também dos efeitos práticos nesse filme, que foi dirigido por James Cameron, né? James Cameron entrega muito em ficção científica, ele entrega muito nessas questões tecnológicas. A direção dele é extremamente competente neste filme. É um filme, para mim, extremamente perfeito da franquia Alien, com toda a certeza, galera. Mas aqui então comentem o que vocês acham dessa lista, desse ranking, né? Claro que a minha lista é o meu ranking, vocês podem discordar, tudo bem, com respeito, obviamente. A gente bate um papo, a gente conversa aqui nos comentários, né? E deixa aqui nos comentários também o ranking de vocês, galera. Então é isso, dê um like nesse vídeo se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram deste ranking, né? Se inscreva no canal se vocês não são inscritos. Estamos começando uma nova era aqui no Quarta Parede, com início no dia de hoje. Então é isso, galera. Muito obrigada. Até os próximos vídeos.